Bom, vou falar de um tema que tira o sono de todos os pais em algum momento da vida deles. É o sono dos filhos. Muita coisa a gente tenta, a gente percebe que essa é uma das dificuldades mais importantes. Tanto é que existem vários livros tentando vários métodos, com vários profissionais, e muitas vezes a gente não consegue chegar a um bom termo em relação ao sono do bebê. Antes, então, deixa eu explicar mais ou menos como é que funciona isso. O bebê não nasce sabendo dormir. Ele vai criar rituais de adormecimento. E muita coisa vai relacionar aquilo que ele consegue fazer no momento inicial, que seria comer, dormir, cocô e xixi. Essa é a vida do seu bebê nos primeiros tempos de vida e muitas vezes o que você fizer aqui pode determinar problemas que a gente vai ter dificuldade enorme em resolver. E muitas vezes o que você fizer aqui resolve e previne qualquer tipo de problemas que a gente possa ter. Vamos conhecer um pouquinho da estrutura do sono. O sono tem duas fases. Uma fase que se chama sono REM, que é do Rapid Eye Moving, é a hora que o olho mexe quando você está sonhando ou tendo pesadelos. E a fase do sono não REM, que é a fase onde você não sonha, e a gente divide isso em 4 fases. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, sendo que é do sono mais superficial, mais leve, até o sono mais profundo. Bacana. A gente tem ciclos de sono durante uma noite. Nós, adultos, temos cerca de 7 ciclos desse sono. A gente tem um ritmo de sono que se chama ritmo circadiano, que é circadien, dura perto de 24 horas. Tem um período do dia que você acorda e come, tem um período do dia que você dorme. O bebê já não tem isso. O bebê tem um ritmo de sono que se chama ultradiano. Ele come de dia, dorme de dia, come à noite e dorme à noite. O que determina a diferença de ritmo de sono do bebê para o ritmo de sono do adulto é um desenvolvimento da hipófise, de uma glândula que se chama pineal, que é estimulada através da escuridão. Quando começa a escurecer, libera um hormônio que se chama melatonina, que começa a te dar sono. Por conta disso, a gente dorme, às vezes, muito facilmente no escuro, exatamente para ter essa sensação de queda de luminosidade. Já o bebê não tem a glândula pineal madura até o 3º mês. Então, até o 3º mês, não faz diferença se é dia ou noite para ele. Ele vai dormir aquilo que ele vai dormir. Muito cuidado, então, com os métodos que prometem resolver o sono do seu bebê antes dos 3 meses. Porque antes dos 3 meses, o que você está fazendo é tentando condicionar um bebê, mas para uma coisa que ele não tem condição de fazer. Ah, você está falando isso, mas eu usei o tal método um ou outro e resolveu. Olha, resolveu porque ia resolver independente disso. É como você chegar no meu consultório e falar assim, doutor, meu bebê tem 7 meses, ele pesa demais, eu quero que ele ande. Faz ele andar. Ele não anda. Ele não anda porque ele não tem equilíbrio, não tem o sistema neurológico, não tem osso, não tem músculo apropriado para isso. Antes dos 3 meses, ele não tem um ritmo de sono porque nada faz com que ele tenha esse ritmo. Antes dos 3 meses, você consegue acordar um bebê antes do horário, mas você não consegue fazer ele esticar o seu período de sono. No que isso é importante? Sabe aquele seu bebê que trocou o dia pela noite? Aquele que dorme um montão de dia e quando chega à noite ele faz espaços, intervalos menores? Então, neste bebê é mais fácil a sugestão de não deixar ele passar de 3 horas e meia de intervalo entre uma mamada e outra. Porque se ele dormir um intervalo muito grande de dia, ele corre o risco de encurtar a noite. Isso você consegue fazer. Acordá-lo antes, oferecer mamada para ele antes, para que ele estique o horário da noite. Vai ter sempre um período do dia que ele estica, um período do dia que ele encurta. Nós somos seres humanos, os normais, tá, médico não é tão normal, guarda noturno às vezes também não é tão normal, mas são aqueles que ficam acordados de dia e dormem à noite.
Então, a intenção que a gente tem é que esse bebê não tenha nada que interfira nessa evolução neurológica normal que ele pode ter. Muito ajuda quem não atrapalha. É mais ou menos essa a intenção que a gente tem. Legal. Mas como é que o bebê vai dormir? Ele vai dormir mamando. Nossa, mas o meu bebê acostumou a dormir no colo. Todos os bebês até os 2, 3 meses adormecem normalmente no colo. Porque quando eles adormecem no colo, qual é o ritmo do que acontece com eles? Eles estão mamando, estão saciados, aí eles dormem. Isso é muito comum nos primeiros 3 meses. Eles vão adormecer no seu colo. E aí você tem que criar um ritual para que ele seja colocado no seu local de dormir normalmente, para que ele se acostume com isso. Mas sabe o que acontece? Ele só dorme se ele está na minha cama. Ele não dorme no berço dele. Ele não fica no berço dele. Gente, é assim, ó. Se você pegar um bebê de 2 meses, escalando o berço, filma, nós vamos ganhar uma grana enorme. Lógico que ele fica no berço dele, ele não sai de lá. Então, a questão é que ele chora. Sim. Por que ele chora? Porque muitas vezes ele tem outras necessidades naquele momento que estão interferindo no sono. Às vezes é vontade do teu colo, às vezes é vontade de mamar, às vezes é uma fralda, às vezes é um xixi ou um cocô que estão alterados, às vezes pode ser um pouquinho de cólica, um pouquinho de gases, às vezes você pega esse bebê, levanta ele, arrota, daí ele dorme de novo, ou seja, é muito importante olhar para o seu bebê e conhecer o ritmo do seu bebê e interferir o mínimo possível, apenas o necessário para que ele durma. Sabe o que acontece? Ele não dorme legal e a gente sabe, toda vez que a gente vem aqui no consulto, ou a gente sai com ele de carro, ele dorme. Então o que a gente fez? Você não vai me dizer que você já fez isso, né? Mas muita gente faz. Pega o bebê, volta para o carro às 2 da manhã, dá 2, 3 voltas no quarteirão e ele dorme. Aí você pega ele no colo, enquanto você está andando, ele está dormindo. Quando você pôs ele no berço, a impressão que você tem é que você pôs num prego, porque você colocou ele no berço e ele acorda. Sim, tem crianças que são embaladas no seu sono para o movimento, pelo movimento. Veja, ninar um bebê é natural. Ninar um bebê não é natural, principalmente depois que ele mamou. Você vai fazer milkshake de leite materno. Não é legal, ele vai regurgitar e você vai dizer que ele tem refluxo, vai levar isso para o médico, vai sair de lá com remédio. Observe o seu bebê, olhe o ritmo do seu bebê. Conforme ele vai chegando próximo dos 3 meses, ele já começa a ter necessidade e condições de estabelecer um determinado ritmo. Você quer que ele durma de 3 em 3 horas durante o dia e que ele estique à noite? Então, não faça nada nessa rotina antes dos 3 meses que prejudique isso. Exemplo, muitas vezes o pai trabalha, chega tarde em casa e ele quer dar o banho na hora que ele chega. E isso, você tem crianças que dormem, você tem crianças que despertam na hora do banho. Essas crianças que despertam na hora do banho, se tomar banho à noite, vai te dar trabalho de madrugada. É importante entender que o adormecer vai ser aprendido. Assim como o bebê, quando nasce, faz cocô 8 vezes por dia, 10 vezes por dia, no final de um ano ele vai fazer em torno de uma vez, é porque o sistema digestivo dele aprendeu esse caminho. No início, o que ele come, ele elimina, muito com frequência. Lógico que ele absorve seus nutrientes, tanto que ele engorda bastante no primeiro semestre. Mas, com o tempo, ele vai ter uma alimentação diferenciada que vai fazer com que ele faça cocô só uma vez. Ou uma vez por dia, ou uma vez a cada 2 dias, ou 2 vezes por dia. Assim vale para o sono. O sono também depende do desenvolvimento neurológico do bebê. Isto não acontece de uma hora para outra, isso vai acontecendo com o tempo. Então vamos não interferir. Vamos dar um exemplo. Eu já falei isso algumas vezes, vou repetir quantas forem necessárias. Muitas vezes está ficando chato a beça ser pediatra, porque na nossa recomendação a gente fala muito não. Então, por exemplo, seu bebê nasceu em novembro, quando é dezembro, Natal, você quer viajar para fazer o Natal com a família. Aí vem a pergunta no consultório: doutor, o senhor acha que eu posso viajar? A minha resposta vai ser sempre não.
Poder, lógico que pode. Não é recomendável. Por quê? Porque você vai mudar o ritmo desse bebê. E eu não estou me referindo à viagem. Quer seja uma viagem de carro de 1 hora, de 6 horas, uma viagem de avião de 6, 12 horas, 2 horas. Na viagem em si, como é uma situação instantânea, naquele momento, circunstancial, pouco provavelmente vai ter algum problema. Mas aí, você pega um bebê que está começando a adquirir o seu ritmo em casa, onde estão só vocês, só pai, só mãe, só eventualmente avó, cuidador, e vai para um lugar festejar. É legal festejar com a família. Se você pode garantir que esse bebê não vai ter a sua vida interferida nesse momento, vai, sem problemas. Sabendo que, a partir do momento onde você tem muita gente, muita festa, muito barulho, horários diferentes, banho em horário diferente, lugares diferentes, esse seu bebê pode sim sofrer a interferência dessas mudanças. Aí, você ficou lá 10, 15 dias nas férias, quando ele está começando a entrar nessa rotina, o que acontece? Vamos voltar para casa. Aí você volta para casa e muda novamente essa rotina. E aí chega aqui pedindo remédio para o bebê dormir. Gente, remédio para bebê dormir, muito relativo, a gente não recomenda. Eu uso, por exemplo, às vezes um tratamento homeopático para dar uma ajudada naquele momento, de acordo com o que estiver acontecendo com o bebê. Mas não se recomenda nenhum tratamento medicamentoso de rotina para bebê. Esses medicamentos o que a gente usa? Dá aquele remédio para vômito que de efeito colateral faz o bebê dormir. Gente, é remédio para vômito, isso é efeito colateral. Efeito colateral não é um efeito desejável. Não é desejável para você que o seu filho dorme. Para o meu que não dorme é super desejável, calma. Você vai ficar dando esse remédio durante quanto tempo até ele dormir? E depois que você tirar o remédio, quem que te garante que já não tem um efeito colateral, mas outros efeitos colaterais mais importantes desse remédio, e que esse bebê vai dormir na hora que você tira o remédio? Então, observando o bebê, olhando o bebê, a gente tem condições de tentar iniciar uma vida mais favorável. Não pense que você vai ter um filho e que este filho vai fazer com que a sua vida não mude. A vida da gente muda em todos os sentidos quando a gente fala em relação a filhos. Muda na nossa dinâmica de coisas para fazer, os nossos sonhos, o nosso horário de alimentação, a nossa rotina e o nosso sono, sim. Então a gente sempre recomenda, olha, na hora que seu bebê estiver dormindo durante o dia, para a mãe que está amamentando, aproveite e dá uma cochilada também. Mas eu tenho muita coisa para fazer. Aproveita os amigos que vêm visitar e aproveita para colocar eles para fazer essas coisas para te ajudar, ou então alguma funcionária do lar, ou então o pai ou a avó. É esta ajuda que você precisa na sua rotina do dia para que você possa também descansar nesse momento. Lembrar que aleitamento materno é natural, mas nem sempre é simples e nem sempre é fácil. Aleitamento materno só você pode fazer. Colocar um bebê para dormir no berço, trocar a fralda, trocar a roupa do bebê, tudo isso outras pessoas podem fazer além de você. O paizão tá aí, doido para entrar nesse processo. Mesmo que às vezes ele não curta muito aquele cocô e fique um pouquinho nauseado, mas ele vai se acostumar, até porque ele está sabendo que ele está ajudando o filho dele e a esposa dele. Ou a companheira, que são as pessoas que ele ama, que ele quer ver sempre muito bem. Rotina é importante. Vamos criar rituais de adormecimento. Então, por exemplo, vamos dar alguns exemplos. Vamos falar do banho. Tem crianças que tomam banho, mamam e desmaiam. Essas você dá banho à noite. Tem crianças que tomam banho, mamam e despertam. Essas você dá banho de dia. E tem crianças que tomam banho, mamam e tanto faz. Essas você dá banho, tanto faz. Isso quer dizer que vai ser qualquer horário? Não, tem que ser o mesmo tanto faz, porque isso tem que criar uma certa rotina. E aquele momento não seguido por um dia pode até não trazer tanta repercussão. Mas se rotineiramente você começar a fazer cada dia num horário, essa criança perde essa chance da rotina. Então o banhozinho é legal.
Tem criança que relaxa com um banhozinho de balde, de ofurô. Dá para dar uma relaxada nesse momento, no horário dessa criança estar dormindo.